O milionário despejou a sopa na garçonete para humilhá-la. Na manhã seguinte, algo aconteceu que o fez cair de joelhos e lágrimas de arrependimento. O relógio marcava quase 11 da noite quando Guilherme Mendes entrou no Sabor do Rio, um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Seu terno impecável e o ar de superioridade chamavam a atenção assim que cruzava a porta. Ele não estava ali apenas para comer. Na verdade, mal sentia fome. O dia tinha sido um verdadeiro inferno. Problemas nos negócios, ligações intermináveis e, para piorar, notícias preocupantes sobre a saúde de sua mãe, Dona Célia. Mas Guilherme não era o tipo de homem que lidava bem com sentimentos. Desde pequeno, aprendeu que fraqueza não era uma opção. Crescer cercado por números, relatórios e reuniões o transformou em um homem frio e calculista. Para ele, empatia era uma palavra sem utilidade prática. Tudo o que importava era poder, status e eficiência. Ele caminhou pelo salão do restaurante como se fosse o dono. E, de certa forma, era. O Sabor do Rio fazia parte de sua cadeia de restaurantes de luxo. Embora não fosse o mais rentável, a casa estava cheia. E os clientes desfrutavam de pratos requintados ao som de um piano suave. Mas Guilherme não reparava nessas coisas. Sentou-se em sua mesa habitual, afastada o suficiente para garantir privacidade, e pegou o celular, enquanto revisava um relatório. Percebeu pelo canto do olho a aproximação de uma garçonete. "Boa noite, senhor. O que deseja pedir?" Ele sequer ergueu os olhos. "O de sempre", respondeu de maneira curta e seca, como se falar mais que o necessário fosse um desperdício de tempo. A garçonete anotou rapidamente o pedido e se afastou. Seu nome era Juliana Costa, e aquela não era a primeira vez que atendia Guilherme. Já sabia que ele nunca dizia por favor ou obrigado, e que sequer olhava para os funcionários. Para ele, eram invisíveis. Mas, naquela noite, o destino parecia decidido a colocá-la à prova. Juliana estava exausta. Tinha passado o dia inteiro entre o hospital, onde fazia estágio de enfermagem, e o restaurante, onde trabalhava todas as noites. O dinheiro era curto, e sua mãe, debilitada, precisava de remédios caros. Seu irmão mais novo, Gabriel, ainda era uma criança, e ela fazia de tudo para garantir um mínimo de conforto para ele. Respirando fundo, voltou para a cozinha e pegou o pedido de Guilherme, uma sopa quente e bem servida. Como sempre, cuidadosamente, colocou a tigela em uma bandeja e saiu para servir. Mas no exato momento em que se inclinava para colocar o prato na mesa, um garçom apressado passou muito perto e esbarrou levemente nela. Foi o suficiente. A tigela inclinou-se e o líquido quente transbordou. Respingando direto no terno de Guilherme, o restaurante inteiro congelou. Juliana arregalou os olhos, sentindo o coração disparar. Um segundo de silêncio absoluto se espalhou pelo salão, antes que Guilherme levantasse bruscamente, derrubando a cadeira. Ele olhou para o próprio peito, onde a sopa manchava o tecido caro do terno italiano. Depois, ergueu os olhos para Juliana. Seu rosto assumiu uma expressão de puro desprezo. "O que diabos você fez?" Sua voz ecoou pelo restaurante. Juliana tentou falar, mas sua boca estava seca. "Me desculpe, senhor. Foi um acidente." Os clientes ao redor olhavam a cena com um misto de constrangimento e curiosidade. Todos sabiam que aquilo não acabaria bem. "Acidente", Guilherme repetiu, rindo com ironia. "Você sabe quanto custa esse terno?" "Claro que não. Pessoas como você não têm a menor noção de valor." Juliana sentiu o rosto esquentar. "Eu posso limpar, senhor." "Eu? Limpar?" Ele a interrompeu. "Com essa sua incompetência. O que você deveria limpar é o chão, porque é lá que pessoas como você pertencem." O ar ficou pesado. As palavras de Guilherme cortaram fundo. Juliana sentiu um nó apertar sua garganta, mas se recusou a chorar. Ela abaixou os olhos e pegou um pano, determinada a limpar a bagunça o mais rápido possível. Não queria mais ouvir aquelas palavras. Guilherme, no entanto, ainda não havia terminado. Ele pegou a carteira e tirou algumas notas de alto valor. "Aqui está. Pode usar esse dinheiro para comprar um pouco de dignidade." Jogou as notas na mesa, como se estivesse jogando restos de comida para um cão de rua. Dessa vez, Juliana parou. Ela olhou para o dinheiro. E então, para Guilherme,
Seu peito subia e descia rapidamente, a raiva misturada à humilhação queimando por dentro. Mas ela não pegou as notas. Com a cabeça erguida, disse apenas: "Não preciso do seu dinheiro." Guilherme arqueou uma sobrancelha, surpreso pela ousadia, mas antes que pudesse responder, virou-se e saiu do restaurante, sentindo o olhar de todos em suas costas. Juliana ficou ali por um instante, o pano ainda apertado em suas mãos. Respirou fundo, forçando-se a ignorar os clientes cochichando ao redor. Ela não podia se dar ao luxo de se deixar abalar. O trabalho era essencial. Sua família dependia dela. Sem dizer mais nada, seguiu para a cozinha, sua expressão determinada. Ainda tinha uma longa noite pela frente. O turno de Juliana terminou por volta da meia-noite, mas o gosto amargo da humilhação ainda queimava dentro dela, enquanto trocava o uniforme no pequeno vestiário dos funcionários. Respirou fundo, tentando afastar as palavras de Guilherme da cabeça. Seu lugar é no lixo, junto com sua incompetência. A frase martelava sua mente, como se tivesse sido gravada a fogo. Ela olhou para o reflexo no espelho encardido à sua frente. Os olhos castanhos estavam vermelhos de cansaço. Os cabelos presos de qualquer jeito denunciavam a exaustão de mais um dia longo. Mas não havia tempo para lamentações. Pegou sua mochila surrada e saiu do restaurante. A madrugada no Rio de Janeiro trazia um vento frio incomum. As ruas ainda estavam movimentadas, mas Juliana optou por seguir apressada até o ponto de ônibus. O cansaço pesava nos ombros, e o desejo de chegar logo em casa era sua única motivação. Quando finalmente desceu na sua rua, avistou de longe as luzes acesas na pequena casa onde morava com a mãe, Dona Lúcia, e o irmão mais novo, Gabriel. Assim que abriu a porta, o cheiro de chá de camomila a envolveu, trazendo uma sensação momentânea de conforto. "Ju, você demorou hoje." A voz fraca da mãe veio da sala. Dona Lúcia estava sentada no sofá, com uma manta cobrindo os joelhos. Sua pele pálida e os olhos cansados denunciavam que a doença avançava mais rápido do que Juliana gostaria de admitir. "O movimento no restaurante foi intenso", respondeu, forçando um sorriso. Não queria preocupá-la com o que havia acontecido. A última coisa que sua mãe precisava era saber que a filha tinha sido humilhada daquela maneira. Gabriel, um garoto de 12 anos, apareceu no corredor esfregando os olhos de sono. "Ju, você trouxe alguma coisa para comer?" perguntou, a voz carregada de esperança. Juliana engoliu em seco. O salário mal dava para pagar as contas. E, ultimamente, fazer compras estava cada vez mais difícil, mas não podia decepcioná-lo. "Claro que sim, Gabi. Fizemos pão de queijo lá no restaurante e sobraram alguns. Trouxe para vocês." Tirou um saquinho da mochila e entregou ao irmão, que sorriu satisfeito. Não era muito, mas pelo menos naquela noite, ele não iria dormir com fome. Após colocar a mãe para dormir e ajeitar Gabriel na cama, Juliana foi até a pequena cozinha, abriu a geladeira e suspirou ao ver que restavam apenas algumas frutas e um pouco de arroz do dia anterior. Seus pensamentos voltaram para Guilherme. Quantas vezes ele já jogou comida fora sem pensar em quem poderia precisar? Quantas vezes tratou funcionários como se fossem invisíveis, como se fossem descartáveis? O estômago embrulhou de raiva, mas ao mesmo tempo, uma parte dela sabia que não podia se dar ao luxo de perder tempo com ódio. Seu foco era outro. Precisava trabalhar, juntar dinheiro, formar-se em enfermagem e garantir um futuro melhor para sua família. Suspirou fundo e olhou o relógio, quase 3 da manhã. Se dormisse agora, teria poucas horas de descanso antes de ir para o hospital. Mas essa era a vida que tinha. Não havia espaço para cansaço. O dia seguinte amanheceu nublado, e Juliana sentiu o peso da exaustão ao sair da cama. Se arrumou rapidamente. Deu um beijo na testa da mãe adormecida e pegou um ônibus rumo ao hospital onde fazia estágio. O Hospital Geral do Rio era um lugar caótico, mas Juliana gostava do trabalho. Ali, pelo menos, ninguém a tratava como lixo. A equipe respeitava seu esforço, e os pacientes demonstravam gratidão por seu cuidado. Assim que chegou, foi direto para a ala onde ficavam os pacientes em estado mais delicado. Entre eles, estava uma senhora que todos os enfermeiros gostavam, Dona Célia Mendes. Juliana não sabia muito sobre ela,
apenas que era uma mulher gentil e que o filho milionário raramente aparecia. Um típico caso de família rica onde o dinheiro valia mais do que o afeto. "Bom dia, Dona Célia. Dormiu bem?" perguntou com um sorriso, ajeitando os travesseiros da idosa, a senhora, de cabelos grisalhos bem cuidados, sorriu de volta. "Agora que você chegou, meu dia ficou mais leve." Juliana riu baixinho, sentindo o coração aquecido. "E eu trouxe aquele chá que a senhora gosta. Vamos ver se melhora seu apetite." Enquanto cuidava dela, não percebeu a presença de um homem parado na porta do quarto, observando a cena. Guilherme. Ele segurava o celular, mas sua atenção estava completamente voltada para Juliana. Seus olhos analisavam cada gesto dela, a forma carinhosa com que tratava sua mãe, a paciência, a gentileza. A mesma garota que ele humilhou na noite anterior agora estava ali, segurando a mão de sua mãe como se fosse alguém da família. Guilherme sentiu um nó no estômago. Aquilo não fazia sentido. Se fosse ele no lugar dela, jamais trataria alguém com tanta ternura depois de ser humilhado. De onde vinha tanta resiliência? Dona Célia notou a presença do filho e sorriu. "Filho, você veio." Juliana se virou, e seu sorriso desapareceu no mesmo instante. Como ele tinha coragem de aparecer ali. Ela não disse nada. Apenas pegou a bandeja e saiu do quarto, deixando um Guilherme desconcertado para trás. Ele ainda não sabia, mas aquela era a primeira de muitas lições que estava prestes a aprender. O dia de Guilherme tinha começado da pior forma possível. Mesmo depois de sair do hospital, não conseguia tirar da cabeça a cena de Juliana segurando a mão de sua mãe. A garçonete que ele humilhou na noite anterior agora cuidava de Dona Célia como se fosse alguém da família. Aquilo o incomodava mais do que deveria. Guilherme nunca teve paciência para relações humanas. Sempre viu o mundo de forma prática. Dinheiro resolvia tudo. Poder comprava respeito. E pessoas eram apenas peças descartáveis no tabuleiro dos negócios. Mas Juliana, ela parecia existir em uma realidade paralela. Onde bondade e dignidade tinham valor, era ingênuo, mas ao mesmo tempo, irritantemente genuíno. Ele se pegou batendo os dedos na mesa de seu escritório, tentando afastar os pensamentos. Tinha uma pilha de contratos para revisar, mas a mente insistia em voltar para o hospital. Pegou o telefone e discou para a governanta da mansão onde cresceu. "Como está minha mãe?" perguntou sem rodeios. A voz da senhora do outro lado da linha veio carregada de preocupação. "A saúde dela está cada vez mais frágil, senhor. O coração não aguenta muito estresse. Ela perguntou pelo senhor ontem." Ele fechou os olhos por um instante. Dona Célia sempre foi diferente dele. Nunca ligou para dinheiro ou status. E apesar de ter sido casada com um empresário poderoso, jamais se deslumbrou com o mundo dos negócios. Seu único interesse era ajudar pessoas, coisa que Guilherme sempre considerou uma perda de tempo. "Fale para ela que irei visitá-la amanhã. Acho melhor que venha hoje." "Senhor." Mas Guilherme já tinha encerrado a chamada. Respirou fundo e se concentrou nos contratos. Nada de distrações. Ou pelo menos, era o que ele queria. A tarde seguiu arrastada. Guilherme tentou se afundar no trabalho, mas tudo parecia irritá-lo. Um funcionário demorou demais para responder um e-mail. Outro cometeu um erro na planilha de finanças. Pequenas falhas que normalmente ignoraria começaram a se acumular, testando sua paciência. No final da tarde, estava prestes a encerrar um call importante quando o telefone fixo da mesa tocou, a linha particular, usada apenas para emergências. Ele franziu a testa e atendeu imediatamente. "Sr. Mendes, é do Hospital Geral do Rio. Precisamos que venha imediatamente. Sua mãe passou mal e a situação é grave." Por um segundo, o ar pareceu sumir de seus pulmões. "Estou a caminho." Desligou sem dizer mais nada. O coração batia forte no peito, mas ele ignorou o incômodo e pegou as chaves do carro. Dessa vez, não havia reuniões ou contratos que pudessem esperar. O caminho até o hospital foi um borrão. Guilherme dirigiu sem prestar atenção no trânsito, a mente fixada na única coisa que importava naquele momento. Sua mãe, quando chegou, foi direto até a recepção. "Minha mãe, Célia Mendes, onde ela está?" perguntou, sem esconder a pressa. A atendente olhou para o sistema e indicou o corredor à esquerda. "Ela está na UTI. Um médico irá falar com o senhor em breve." "UTI." A palavra fez um arrepio subir pela espinha de Guilherme.
Ele não perdeu tempo e caminhou rapidamente pelos corredores frios e iluminados do hospital. O cheiro de desinfetante, misturado com a tensão no ar, o fez sentir um nó no estômago. Assim que virou a última esquina, parou abruptamente. Juliana estava lá, de novo. Ela conversava com um dos médicos, a expressão preocupada, usava o uniforme branco de estagiária de enfermagem e o crachá pendurado no pescoço balançava conforme ela gesticulava. Guilherme sentiu um estranho aperto no peito. Ele odiava admitir, mas aquela garota parecia estar sempre presente nos momentos mais delicados de sua vida. Respirou fundo e se aproximou. "O que aconteceu com minha mãe?" Perguntou diretamente ao médico. O doutor ergueu os olhos, surpreso com a presença dele. "Sr. Mendes, sua mãe teve uma crise de insuficiência cardíaca. Ela está estável no momento, mas seu quadro é delicado. Os próximos dias serão decisivos." Guilherme sentiu a tensão crescer dentro de si. "Ela está acordada, posso vê-la?" "Por alguns minutos, sim, mas evite estressá-la. Ela precisa descansar." Ele assentiu, e sem olhar para Juliana, entrou na UTI. Dona Célia estava deitada na cama, cercada por monitores e fios. Seu rosto pálido parecia ainda mais frágil sob a luz branca da sala. O peito de Guilherme apertou. "Mãe!" Sua voz saiu mais baixa do que gostaria. Os olhos dela se abriram lentamente, e um sorriso fraco apareceu em seus lábios. "Filho, você veio." Ele se aproximou da cama e segurou a mão dela, pela primeira vez em muito tempo. Guilherme se permitiu sentir medo. "Eu estou aqui, mãe. Você vai ficar bem." Ela apertou sua mão com a pouca força que tinha. "Preciso que você prometa algo." Guilherme, ele franziu a testa. "O que for?" Dona Célia olhou para ele com um brilho sereno nos olhos. "Não perca tempo com coisas que não importam. As pessoas são mais importantes do que os negócios." Guilherme abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, sua mãe fechou os olhos novamente. Exausta, ele ficou ali, segurando sua mão, enquanto o som dos monitores preenchia o silêncio. Quando saiu da UTI, encontrou Juliana sentada em um banco do corredor, com um copo de café na mão. Ela levantou o olhar quando ele se aproximou. "Ela vai ficar bem", disse sem rodeios. Juliana apenas assentiu. "Eu sei, sua mãe é forte." Guilherme a encarou por um instante. Ainda não entendia como aquela garota conseguia ser tão firme diante de tudo. "Por que você se importa tanto com ela?" perguntou, antes de perceber que as palavras tinham saído de sua boca. Juliana piscou, surpresa pela pergunta. Ela deu um pequeno sorriso e respondeu simplesmente: "Porque ela merece." E naquele momento, pela primeira vez, Guilherme se deu conta de que talvez ele não merecesse tantas coisas que tinha. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro teste para Guilherme. A cada manhã, antes de ir para o escritório, passava pelo hospital para visitar sua mãe. E todas as vezes que colocava os pés naquele lugar, lá estava Juliana, circulando pelos corredores, cuidando dos pacientes com uma paciência e dedicação que ele não conseguia compreender. Era como se o destino estivesse rindo da cara dele, a mesma mulher que ele humilhou sem pensar duas vezes. Agora era a única pessoa que sua mãe confiava dentro daquele hospital. E para piorar, Dona Célia fazia questão de enfatizar isso sempre que podia. "Juliana, minha querida, você pode ajustar esse travesseiro para mim. Filha, você sabia que Juliana faz um chá maravilhoso. Deveria provar, Guilherme. Se não fosse por Juliana, esses dias seriam insuportáveis." Guilherme apenas observava, sem saber ao certo como reagir. Ele nunca teve paciência para esse tipo de coisa. Para ele, trabalho era trabalho. Pessoas eram eficientes ou não. E era isso que importava. Mas havia algo diferente em Juliana. Ela parecia tratar cada paciente com um carinho genuíno, como se cada um fosse parte de sua própria família. Não era uma simples obrigação. E isso o incomodava. Naquela manhã em particular, enquanto tomava um café ruim da máquina do hospital, Guilherme a viu do outro lado do corredor, ajudando um senhor idoso a se levantar da cama. Ele notou a forma como ela sorria, a paciência com que ouvia o homem reclamar da dor nas costas, a leveza com que lidava com uma rotina tão exaustiva. Ele se pegou pensando: o que leva alguém a ser assim, antes que pudesse refletir mais sobre o assunto,
uma voz o tirou de seus pensamentos. Filho, sente-se aqui comigo. Era sua mãe, chamando-o para perto. Ele obedeceu e puxou uma cadeira ao lado do leito. Você tem dormido bem? Ela perguntou, apertando sua mão. Guilherme forçou um sorriso. Não se preocupe comigo, mãe. Estou mais preocupado com a sua recuperação. Dona Célia observou o filho por um momento, como se pudesse ver além da máscara que ele insistia em usar. Sabe, Guilherme, quando seu pai era vivo, ele costumava dizer que existem 2 tipos de pessoas no mundo, as que constroem e as que destroem. Ele arqueou a sobrancelha, sem entender onde ela queria chegar. E que tipo de pessoa eu sou? Ela sorriu de leve. Acho que você passou tanto tempo tentando vencer que esqueceu de construir algo que realmente importe. Guilherme abriu a boca para retrucar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Juliana entrou no quarto, segurando uma bandeja com o almoço de Dona Célia. Bom dia, Dona Célia. Como está se sentindo hoje? Muito melhor agora que você chegou, minha querida. Juliana sorriu e ajeitou a bandeja na mesinha ao lado da cama. Foi então que seus olhos encontraram os de Guilherme. Ele segurou o olhar por um instante, tentando decifrar aquela mulher. Juliana apenas arqueou uma sobrancelha e desviou a atenção de volta para a paciente. Vou ajudar a senhora a se sentar direitinho para comer. Guilherme ficou ali observando, tentando entender, mas antes que pudesse ir embora, sua mãe fez um pedido inesperado. Filho, por que você não almoça com a gente? O quê? Dona Célia riu baixinho. Vamos, não seja tão antissocial. Juliana não se importa. Não é? Juliana cruzou os braços e deu de ombros. Por mim, tanto faz. A resposta despretensiosa o irritou. Ele não estava acostumado a ser tratado com tanta indiferença. As pessoas costumavam bajulá-lo, tratá-lo com reverência. Mas Juliana, ela simplesmente não se importava com quem ele era. Por puro orgulho. Ele pegou a outra cadeira e se sentou. Só por alguns minutos. Tenho compromissos depois. Juliana serviu o prato de Dona Célia. E depois, sem dizer nada, pegou uma segunda bandeja e colocou na frente de Guilherme. Ele olhou para a comida e então para ela. Não precisa me servir. Ótimo. Pode se servir sozinho. Então, Dona Célia riu. E Guilherme sentiu uma pontada de irritação. Quem ela pensa que é? Mas pela primeira vez em muito tempo, ele ficou em silêncio e apenas comeu. Depois do almoço, Guilherme saiu do hospital e dirigiu direto para o escritório. Mas ao longo do dia, sua mente continuava voltando para aquela estranha interação. Juliana não era só uma garçonete, nem só uma estudante de enfermagem. Ela era uma mulher que claramente carregava o peso do mundo nas costas, mas fazia isso com um sorriso no rosto. E isso o deixava inquieto. Ao final da tarde, ele se pegou fazendo algo que nunca havia feito antes. Abriu o computador e começou a procurar informações sobre a família Costa, quem realmente era Juliana, e por que parecia que, de alguma forma, o destino estava determinado a colocar os dois no mesmo caminho. Guilherme nunca foi um homem nostálgico. Não via sentido em perder tempo com lembranças, apegos ou histórias passadas. O presente era lucro, o futuro, expansão, o passado, apenas uma sucessão de eventos irrelevantes. Ou pelo menos era assim que pensava. Agora, parado em frente ao computador de seu escritório, ele se via incapaz de ignorar a inquietação que o consumia desde o dia anterior. Juliana Costa. Esse nome parecia grudado em sua mente como uma melodia repetitiva que se recusa a desaparecer. Primeiro, a humilhação que ele próprio causou. Depois, o choque de encontrá-la no hospital, sendo a enfermeira favorita de sua mãe. E agora? Agora algo maior parecia se formar à sua frente. Algo que ele ainda não conseguia entender completamente. Guilherme respirou fundo e digitou o nome dela na barra de pesquisa do navegador, Juliana Costa. Os resultados foram decepcionantes. Poucas informações, perfis fechados, um ou outro comentário elogioso sobre seu estágio no hospital, nada relevante. Ele franziu a testa. Não era possível que alguém como ela tivesse passado despercebida pelo mundo. Pessoas batalhadoras demais sempre deixam rastros. Mudou a abordagem, Neuza Costa, ao pressionar Enter. A tela se encheu de resultados. Guilherme percorreu as manchetes antigas, até que uma notícia específica chamou sua atenção.
Empresária Neuza Costa vende restaurante devido a dificuldades financeiras. Ele clicou imediatamente. A matéria era de quase 15 anos atrás. Na foto, uma mulher de feições determinadas segurava um contrato. Os olhos refletindo o peso de uma decisão difícil, havia dignidade em sua expressão, mas também exaustão. Neuza Costa, a mulher que um dia foi dona do Sabor do Rio. O impacto da revelação fez com que Guilherme recostasse na cadeira, sentindo um estranho frio percorrer sua espinha. O restaurante onde ele humilhou Juliana na frente de todos. Um restaurante que pertencia à família dela. O coração bateu mais forte, como ele nunca soube disso. Como nunca ouviu esse nome antes. Seu pai comprou aquele restaurante, ou tomou dele. A incerteza lhe causava um incômodo que ele não estava acostumado a sentir. E pela primeira vez, sentiu a necessidade de revisitar o passado nos dias seguintes. Guilherme tentou ignorar a revelação. Tentou se convencer de que isso não importava, que Juliana não significava nada, que tudo era uma coincidência boba, mas não era. E a prova veio poucos dias depois, quando voltou ao hospital para visitar sua mãe. O final de tarde estava calmo no Hospital Geral do Rio. Guilherme caminhava pelos corredores como fazia diariamente, pronto para mais uma visita breve e mecânica à sua mãe. Mas, ao se aproximar do quarto, ouviu um nome que o fez parar imediatamente. Dona Célia. A senhora gostava do Sabor do Rio quando era mais nova. Ele conhecia essa voz, Juliana. Sentiu seu corpo se retesar. Sua curiosidade o impediu de entrar no quarto imediatamente. Ele permaneceu ali, à espreita, ouvindo a conversa. Dona Célia sorriu. Gostava, eu amava, ia lá sempre. O ambiente era maravilhoso. E a comida então? Um verdadeiro espetáculo, Neuza, a dona. Era uma mulher incrível. Sempre batalhou muito. A história dela sempre me emocionou. O nome Neuza ressoou nos ouvidos de Guilherme. Ele já sabia o que estava prestes a ouvir. Mas mesmo assim, seu coração pareceu parar por um instante. Juliana suspirou baixinho. Minha mãe... O silêncio no quarto foi imediato. Até Dona Célia pareceu surpresa. Não é o quê? Neuza Costa era minha mãe, do lado de fora. Guilherme sentiu um choque percorrer sua espinha. Ele sabia, já sabia, mas ouvir aquilo da boca de Juliana tornava tudo real. Dona Célia arregalou os olhos. Filha de Neuza. Mas por que nunca me disse isso antes, querida? Juliana sorriu de leve. Porque isso não muda nada, não é? Minha mãe nunca reclamou da vida. Sempre nos ensinou a seguir em frente. Ela dizia que o passado não pode ser corrigido. Só pode nos ensinar a sermos mais fortes. As palavras perfuraram Guilherme como lâminas invisíveis. Juliana não sabia. Ela não sabia que o restaurante que um dia pertenceu à sua família agora era comandado por ele. Se soubesse, o que faria? Seu estômago revirou ao pensar nisso. Ele sentiu o próprio peito apertar. Um peso invisível se acomodou em seus ombros. Ele não queria admitir, mas sabia que aquilo tinha um nome, culpa. E o pior de tudo, ele precisava saber mais. Naquela noite, ao invés de sair para jantar com investidores ou voltar para casa, Guilherme tomou um caminho diferente. Foi até a mansão Mendes, onde cresceu. O lugar permaneceu praticamente intacto desde a morte de seu pai. Ele não ia lá com frequência, mas sabia onde tudo estava. E principalmente, onde seu pai guardava os documentos importantes. Foi direto para o escritório. O ambiente cheirava a couro e madeira. Como sempre, a grande estante de livros antigos escondia um cofre discreto, que Guilherme sabia abrir com facilidade. E lá estava, o contrato de compra do Sabor do Rio. Ele puxou as páginas amareladas e folheou com atenção. E então, viu. Neuza nunca quis vender. Seu pai a pressionou com cláusulas abusivas, juros exorbitantes e ameaças veladas. Ele a forçou contra a parede até que ela não tivesse escolha. A família Mendes não comprou o restaurante da família Costa. Eles o tomaram. Guilherme fechou os olhos por um instante, sentindo uma fúria inesperada crescer dentro de si. Ele sempre admirou seu pai. Queria ser como ele, mas agora, pela primeira vez, sentiu nojo. Seus olhos voltaram para o contrato. Juliana não sabia, e se soubesse, ele precisaria decidir, ficaria calado e manteria a injustiça. Ou enfrentaria o legado que herdou e consertaria o erro, pela primeira vez em anos.
Guilherme não sabia qual caminho escolher. Guilherme não dormiu naquela noite. Ele se revirou na cama, os olhos fixos no teto escuro do quarto. O contrato do Sabor do Rio ainda queimava em sua mente. As letras frias e impessoais eram mais que meros registros jurídicos. Eram prova de que sua família destruiu o sonho de uma mulher trabalhadora. O restaurante de Juliana não foi comprado com negociação justa, mas sim arrancado das mãos de sua mãe. Ele sempre teve orgulho dos negócios da família. Cresceu ouvindo que o sucesso pertencia aos mais fortes, que o mundo era um jogo de estratégia e que só os tolos acreditavam em sentimentos. Mas agora, pela primeira vez, sentia repulsa. Ele pensou em Juliana, na força com que enfrentava a vida, no jeito determinado com que carregava o peso de sua família. Ela nunca soube a verdade, mas e se soubesse, como ela reagiria ao descobrir que o homem que a humilhou no restaurante era, na verdade, herdeiro da injustiça que arruinou sua mãe. O pensamento o fez sentar na cama, respirando fundo. Ele precisava de respostas, e sabia exatamente onde procurá-las. Na manhã seguinte, Guilherme entrou em sua BMW e dirigiu até um bairro mais afastado da cidade. O destino, uma casa pequena, mas bem cuidada, cercada por um jardim modesto. Era ali que morava Antônio. O ex-contador da família Mendes, Antônio trabalhou por décadas ao lado do pai de Guilherme e conhecia todos os detalhes das transações financeiras. Se alguém podia esclarecer os pontos nebulosos da história do Sabor do Rio, era ele. Guilherme estacionou o carro, desceu e bateu na porta. Demorou alguns instantes, até que um senhor de cabelos grisalhos abrisse. Seus olhos demonstravam surpresa ao vê-lo. Guilherme, o que faz aqui, rapaz? Guilherme não perdeu tempo com rodeios. Preciso falar sobre Neuza Costa. O rosto do contador endureceu na hora. Já faz muito tempo, filho. Não sei se tem algo que eu possa te dizer. Eu li o contrato, Antônio. Eu sei que meu pai a forçou a vender, mas preciso saber os detalhes. Quero entender o que realmente aconteceu. O velho contador suspirou, abrindo a porta e gesticulando para que ele entrasse. A casa de Antônio era simples, mas acolhedora. Fotos de sua família decoravam as paredes, e o cheiro de café recém-feito preenchia o ar. Guilherme percebeu como aquilo era diferente da mansão fria onde cresceu. Os dois se sentaram na pequena mesa da cozinha. Antônio serviu café para ambos antes de começar a falar. Seu pai era um homem ambicioso, Guilherme. Ele tinha talento para os negócios, mas não media consequências. Guilherme manteve o olhar fixo no velho contador, esperando que ele continuasse. O Sabor do Rio era um restaurante promissor. Neuza tinha paixão por aquele lugar, mas em certo momento, ela passou por dificuldades financeiras. O restaurante teve uma queda de faturamento, e ela precisou de um empréstimo bancário. E foi aí que meu pai entrou, completou Guilherme, o tom de voz mais duro do que pretendia. Antônio assentiu lentamente. Sim, seu pai fez uma proposta amigável. Ele cobriria a dívida dela em troca de uma sociedade no restaurante. Mas o contrato estava cheio de armadilhas. Neuza assinou sem perceber que se atrasasse qualquer parcela perderia tudo. Guilherme apertou a xícara entre os dedos. E ela perdeu. Antônio suspirou. Seu pai a pressionou até que ela não tivesse mais opções. Foi forçada a vender o restaurante por um valor muito abaixo do que ele realmente valia. Guilherme ficou em silêncio por um longo momento. Seu pai enganou uma mulher trabalhadora para expandir seu império. Juliana e sua família perderam tudo porque alguém decidiu que os negócios valiam mais que a dignidade. Ele pensou na mãe de Juliana, no olhar exausto dela na foto da notícia. Pensou em Juliana, lutando para equilibrar 2 empregos enquanto cuidava da mãe doente. E agora ela trabalhava para salvar vidas, sem nunca imaginar que o homem que a humilhou foi criado por quem destruiu sua família. Antônio pareceu notar o conflito em seu rosto. O que você vai fazer com essa informação? Guilherme não respondeu. A verdade era que ele não sabia. O dia seguiu como um borrão. Guilherme dirigiu de volta para o escritório, mas não conseguiu se concentrar em nada. Pela primeira vez, percebeu que dinheiro e status não resolviam tudo. Quando o relógio marcou 6 da tarde, ele desistiu de fingir que estava trabalhando. Pegou as chaves e dirigiu até o hospital. Precisava vê-la. Juliana estava terminando o expediente quando viu Guilherme entrar no hospital. Seu corpo se retesou imediatamente. O que ele estava fazendo ali de novo? Ela tentou ignorá-lo,
mas sentiu seu olhar fixo em si, enquanto terminava de organizar os prontuários. Por fim, não aguentou e se virou para encará-lo. Posso ajudar. Sua voz saiu firme, mas carregada de cansaço. Guilherme abriu a boca, mas hesitou. Ele queria dizer tanta coisa. Queria contar a verdade. Mas como dizer aquilo sem destruir tudo ao redor? Ele apenas balançou a cabeça. Não. Só queria agradecer pelo que tem feito pela minha mãe. Juliana piscou, claramente surpresa. O quê? Ele suspirou, sentindo um gosto amargo na boca. Dona Célia gosta muito de você. Juliana cruzou os braços, ainda desconfiada. A sua mãe é uma mulher maravilhosa. Guilherme passou a mão no rosto, frustrado consigo mesmo. Não sabia como consertar aquilo, mas precisava, porque agora, mais do que nunca, ele sabia que era culpado. E Juliana merecia saber a verdade. Juliana sentia o olhar de Guilherme sobre si, mas se recusava a demonstrar qualquer tipo de emoção. Afinal, o que aquele homem realmente queria, desde o dia em que ele a humilhou no restaurante, Guilherme Mendes parecia estar em todo lugar. Primeiro, no hospital. Depois, acompanhando de perto a recuperação de sua mãe. E agora, ele estava ali, diante dela, agradecendo. Algo não fazia sentido. A sua mãe é uma mulher maravilhosa, repetiu, cruzando os braços. Mas o que isso tem a ver com você? Guilherme hesitou. Ele queria dizer algo mais, mas as palavras pareciam travar na garganta. A verdade estava presa dentro dele como uma bomba prestes a explodir. Como dizer que sua família arruinou a vida dela? Como explicar que tudo o que Juliana passou poderia ter sido evitado se seu pai não tivesse sido tão ganancioso? Se ele mesmo não tivesse herdado essa frieza? Mas Juliana não tinha paciência para o silêncio dele. Se não tem mais nada a dizer, Sr. Mendes, eu tenho um trabalho a fazer. A formalidade com que ela o chamou fez um incômodo crescer dentro dele. Não era culpa dela. Era culpa dele. Mas, pela primeira vez na vida, ele odiou ser visto como apenas um homem arrogante e insensível. Ele precisava encontrar uma maneira de se aproximar, de consertar as coisas. Espere. Juliana parou, sem se virar completamente para ele. O quê? Guilherme respirou fundo. Aceita jantar comigo? O olhar dela foi puro choque. O quê? Repetiu, sem conseguir esconder a indignação. Eu só quero conversar. Juliana riu, balançando a cabeça. Você quer conversar comigo? Depois do que fez, Guilherme cerrou o maxilar, sentindo o peso de suas próprias ações voltarem contra ele. É claro que ela não aceitaria, mas ele não podia desistir. Eu fui um idiota no restaurante. Eu sei disso. Ele passou a mão no rosto, sem conseguir esconder a frustração. E desde então, muita coisa tem acontecido. Eu só quero entender algumas coisas. Juliana estreitou os olhos. Entender o quê? Como pessoas como eu vivem. Como sobrevivemos sem os privilégios do seu mundo. Cada palavra dela o atingia como um golpe bem dado. E ele merecia. Mas no fundo, ele via mais do que raiva nos olhos dela. Havia cansaço. Havia exaustão. Se eu quisesse te humilhar de novo, acha que estaria aqui? Juliana o encarou por um longo momento. Havia algo diferente nele. Ele não parecia mais o mesmo homem frio e arrogante do restaurante. Mas será que era só um jogo? Será que ele estava tentando limpar sua consciência? No fim, o que ela tinha a perder? Ela suspirou. Tudo bem, mas não será um jantar. Vai ser um café, rápido. Guilherme assentiu. Amanhã, no final do seu turno, Juliana hesitou por um instante antes de responder. Amanhã. E então, virou-se e foi embora, sem olhar para trás. Guilherme ficou ali, sentindo algo diferente dentro de si. Não era vitória. Era apenas o peso do que estava por vir. O dia seguinte passou em um piscar de olhos. Guilherme mal conseguia se concentrar no trabalho. Tudo parecia secundário comparado ao encontro que teria com Juliana. Ele não sabia exatamente o que esperava, mas sabia que não podia fugir mais da verdade. E quando o relógio bateu 6 da tarde, ele já estava no hospital, esperando por ela. Juliana saiu minutos depois, o rosto ainda carregado do cansaço de um longo dia de trabalho. Quando o viu, revirou os olhos. Chegou cedo. Não queria correr o risco de você mudar de ideia. Ela arqueou a sobrancelha, mas não disse nada. Apenas começou a caminhar até a cafeteria da esquina,
e ele a seguiu. O lugar era simples, pequeno, mas aconchegante. Assim que sentaram, fizeram o pedido, café preto para ela, um expresso duplo para ele. O silêncio entre os dois era quase palpável, até que Juliana decidiu quebrá-lo. Você queria entender alguma coisa. Ela cruzou os braços, observando-o com curiosidade. Então, me diga, o que um homem como você quer aprender com uma pessoa como eu? Guilherme tamborilou os dedos na mesa antes de responder. Eu quero saber mais sobre sua mãe. Juliana piscou surpresa. Minha mãe? Por quê? Minha mãe falou sobre ela outro dia. Disse que a admirava, que a história dela a emocionava. Juliana abaixou os olhos por um instante, parecendo perdida em memórias. Minha mãe era incrível. O sabor do rio era tudo para ela, mas a vida nem sempre é justa. Guilherme sentiu um aperto no peito. Como ela perdeu o restaurante? Juliana suspirou, olhando para o café antes de responder. Dívidas. Meu pai morreu cedo, e minha mãe fez o que pôde para manter o restaurante funcionando. Mas os juros bancários eram altos, e no fim, ela não teve escolha. Vendeu por um valor muito abaixo do que valia. Ela riu sem humor. O pior não foi perder o restaurante. Foi ver minha mãe quebrada. Depois da venda, ela nunca mais foi a mesma. Tentou recomeçar, mas adoeceu. Trabalhou até onde pôde, mas a doença foi mais forte. O peito de Guilherme apertou ainda mais. Ele queria dizer sinto muito, mas as palavras não saíram. Porque dizer isso agora parecia pequeno demais diante do que ele sabia. Ele queria dizer a verdade, mas antes que pudesse falar, Juliana o encarou com seriedade. Agora é a minha vez de perguntar algo. Guilherme assentiu. Por que está tão interessado nisso? Ele congelou. Ali estava. A pergunta que ele sabia que viria. Ele podia mentir. Podia dizer que era só curiosidade, que queria conhecer mais sobre a história dela. Mas não queria. Então, respirou fundo e encarou Juliana nos olhos. E disse: porque fui eu quem herdou o restaurante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos de Juliana se arregalaram. A respiração dela ficou suspensa no ar. O choque, a raiva, a decepção. Estava tudo ali, estampado no rosto dela. E naquele instante, Guilherme soube que nada mais seria o mesmo. O silêncio entre eles era sufocante. Juliana encarava Guilherme como se estivesse vendo um estranho pela primeira vez. Ele era o herdeiro do restaurante que sua mãe perdeu. O restaurante que destruiu os sonhos dela. A raiva subiu como um incêndio dentro de Juliana. Ela se sentiu enganada, usada, ridicularizada. Você sabia disso quando me humilhou no restaurante. Sua voz saiu baixa, mas carregada de fúria. Guilherme sustentou o olhar, mas havia um peso em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Não. Eu só descobri há alguns dias. Juliana riu com ironia. Que conveniente. Ele passou a mão pelo rosto, frustrado. Sabia que seria difícil. Sabia que ela jamais o perdoaria tão facilmente. Mas ele precisava tentar. Eu sei que parece que estou tentando me justificar, mas eu estou tentando entender tudo isso tanto quanto você. Juliana cruzou os braços, se forçando a respirar fundo para não explodir no meio da cafeteria. E o que exatamente você quer entender, Guilherme? Quer saber como foi para minha mãe ver o sonho dela ruir? Como foi para nós perdermos tudo enquanto seu pai expandia seus negócios às custas do nosso fracasso? Ela soltou uma risada amarga e balançou a cabeça. Ou você quer saber como foi crescer, vendo minha mãe trabalhar até adoecer? Como foi para mim e para o meu irmão passarmos por dificuldades, nos virarmos como podíamos, enquanto você vivia no luxo, sem nem imaginar a nossa existência? Cada palavra dela acertava Guilherme como um soco no estômago. Ele não tentou interrompê-la. Sabia que ela precisava dizer aquilo. E para ser honesto, ele precisava ouvir. Juliana respirou fundo, tentando se acalmar. Estava cansada. Cansada de sempre ter que engolir as injustiças do mundo. E agora, o próprio herdeiro do homem que arruinou a vida de sua mãe estava sentado diante dela, fingindo que queria consertar as coisas. O que você quer de mim, Guilherme? Perguntou, exausta. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas, mas não havia palavras certas. Eu quero consertar isso. Ela riu, sem acreditar.
Consertar? Você acha que pode simplesmente desfazer anos de sofrimento? Que pode mudar o passado? Guilherme abaixou a cabeça, encarando o café frio na mesa. Não, mas posso mudar o presente. Juliana o observou por alguns segundos, tentando decifrar sua expressão. Ele parecia sincero, mas sinceridade não pagava contas. E como exatamente pretende fazer isso, vai me dar dinheiro? Não, ele negou imediatamente. Isso não seria suficiente. Juliana riu novamente. Pelo menos nisso concordamos. Ela pegou sua bolsa e se levantou. Olha, Guilherme, eu não sei qual é a sua intenção com tudo isso, mas sinceramente, eu não me importo. Ela se inclinou levemente sobre a mesa, seu olhar queimando nos olhos dele. Eu passei a minha vida inteira lidando com pessoas que têm mais poder do que eu. Pessoas que pensam que podem fazer o que quiserem e depois tentar corrigir as coisas quando sentem culpa. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero a sua culpa. Ela se afastou. O que foi feito não tem volta. Agora, eu só quero seguir minha vida. Então, se quer consertar alguma coisa, faça isso sozinho. E então, sem dar a ele a chance de responder, Juliana saiu da cafeteria. Guilherme ficou ali, olhando para a mesa vazia, sentindo um peso esmagador sobre os ombros. Ela tinha razão. Ele nunca saberia o que era crescer sem oportunidades, sem segurança financeira, sem a certeza de que o próximo mês traria comida para a mesa. Mas se havia uma coisa que ele sabia, era que não ia desistir. Ele ia encontrar um jeito de compensar o que sua família fez. Mesmo que Juliana não aceitasse, nos dias seguintes, Guilherme se jogou no trabalho. Mas pela primeira vez, não era sobre lucro ou status. Era sobre o sabor do rio. Ele analisou cada contrato, cada registro, cada pedaço da história daquele restaurante. E quanto mais pesquisava, mais percebia o quanto a transação tinha sido injusta. Seu pai não só manipulou as condições do contrato para tomar o restaurante de Neuza, como ainda usou a influência da família para garantir que ela nunca tivesse a chance de recuperá-lo. Isso não era apenas um negócio mal feito, era um roubo. E agora, ele precisava decidir o que fazer com essa verdade. A resposta veio mais rápido do que imaginava. Naquela noite, ele pegou o carro e dirigiu até um endereço que encontrou em sua pesquisa. O antigo lar de Neuza Costa. O lugar era pequeno. Mas bem cuidado. Ele não sabia exatamente o que estava fazendo ali. Talvez estivesse tentando sentir o peso da culpa que carregava. Mas o que ele não esperava era encontrar Juliana. Sentada na pequena varanda da casa, olhando para o céu, ela percebeu sua presença no mesmo instante. Você me seguiu. Sua voz carregava exaustão e irritação. Não, eu... Ele hesitou, mas depois decidiu ser honesto. Eu descobri onde sua mãe morava. Queria ver com meus próprios olhos. Ela suspirou, massageando as têmporas. E o que você quer agora, Guilherme? Ele respirou fundo e a encarou nos olhos. Eu quero te devolver o restaurante. O choque no rosto dela foi instantâneo. O quê? O sabor do rio. Ele pertenceu à sua mãe. Ele deveria ser seu. E eu quero devolvê-lo. Juliana ficou em silêncio, tentando processar. Ele não podia estar falando sério, mas os olhos dele diziam que estava. E pela primeira vez, Juliana não soube o que responder. Porque pela primeira vez, Guilherme Mendes estava tentando fazer a coisa certa. Juliana sentia o coração martelar contra o peito. Ela ouviu certo. Guilherme Mendes estava realmente dizendo que queria devolver o restaurante. Por um instante, o mundo pareceu desacelerar ao redor dela. O sabor do rio era mais do que um restaurante. Era o sonho da sua mãe. Era o lugar onde Juliana cresceu, onde correu pelos corredores da cozinha enquanto Neuza trabalhava até tarde da noite. Era o ponto de encontro de clientes fiéis que valorizavam cada prato feito com carinho. E agora, o herdeiro do homem que destruiu tudo queria simplesmente devolver o que foi tomado. Isso é algum tipo de piada. Juliana finalmente conseguiu falar, a voz carregada de descrença. Guilherme balançou a cabeça. Não, eu estou falando sério. Por quê? Ela estreitou os olhos, cruzando os braços. Por que você faria isso? O que você ganha com isso? Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ele sabia que ela não aceitaria essa ideia tão facilmente. Eu não quero ganhar nada, Juliana, eu só...
Preciso fazer isso. Ela riu, sem humor. Você quer pagar uma dívida moral? Quer aliviar a culpa? Quer consertar um erro que nem foi seu? Não importa o motivo. O que importa é que o restaurante sempre deveria ter sido seu. E eu quero corrigir isso. Juliana balançou a cabeça, frustrada. Você não entende, Guilherme. O Sabor do Rio não é só um prédio com mesas e uma cozinha. Minha mãe perdeu tudo. Eu passei minha infância vendo ela tentar recomeçar, tentar seguir em frente. E agora você aparece, anos depois, e acha que pode simplesmente devolver como se estivesse devolvendo um brinquedo roubado. O tom ácido dela fez Guilherme engolir em seco. Ele sabia que seria difícil, mas não esperava que ouvir aquelas palavras doesse tanto. Juliana respirou fundo e continuou. E além disso, eu não sou mais aquela garotinha que corria pela cozinha. Eu tenho minha vida agora. Meus planos. Eu trabalho no hospital. Você acha que eu posso simplesmente largar tudo e virar dona de um restaurante do nada? Guilherme não respondeu de imediato. Ele observou Juliana, tentando enxergar além da raiva. A verdade era que ela estava assustada. Então me diga, o que você quer? Sua voz saiu firme, mas sem arrogância. O que você precisa para que sua vida melhore? Ela riu de leve, como se a pergunta fosse absurda. Eu quero que minha mãe melhore. Quero que meu irmão tenha um futuro. Quero que a gente tenha segurança. Guilherme assentiu lentamente. Então me deixa ajudar. Juliana franziu a testa. Como jogando dinheiro em cima dos meus problemas? Não. Ele respirou fundo, escolhendo bem as palavras. Mas eu posso ajudar sua mãe a ter o melhor tratamento. Posso te dar estabilidade para que você não precise escolher entre estudar e trabalhar exaustivamente. Posso ajudar seu irmão a ter oportunidades? Os olhos de Juliana queimavam. E por quê? Guilherme hesitou antes de responder. Ele mesmo não sabia explicar completamente. Porque você merece. Aquelas 3 palavras a pegaram desprevenida. Merece. Ninguém nunca havia dito isso para ela. Ninguém nunca havia olhado para ela além do óbvio. Além da garçonete exausta, além da estagiária esforçada. E o mais estranho era que, pela primeira vez, Guilherme parecia estar falando de um lugar verdadeiro, mas Juliana não era ingênua. Eu não confio em você, Guilherme assentiu. E você tem motivos para isso. Mas eu quero que você me dê uma chance de provar que não sou só um homem que te humilhou uma vez no restaurante. Ela suspirou pesadamente, sentindo o cansaço pesar nos ombros. Eu não sei, Guilherme. Eu preciso pensar. Então pense. Os dois se encararam por um longo momento. Juliana não sabia o que fazer, mas pela primeira vez, o destino parecia dar a ela uma opção. Nos dias seguintes, Juliana tentou ignorar o assunto, mas era impossível. Guilherme não a pressionou. Ele deu espaço. Mas mesmo assim, a proposta pairava em sua mente. Ela via sua mãe lutando contra a doença. Via as contas acumulando. Gabriel precisava de mais do que ela podia dar. E no fundo, parte dela queria recuperar o Sabor do Rio. Ela se odiava por isso, mas era verdade. Naquela noite, sentada ao lado da cama de sua mãe, Juliana segurou a mão dela e respirou fundo. Mãe, se você pudesse mudar algo do passado, o que seria, Dona Lúcia? Cansada, mas com um sorriso suave, apertou sua mão. Nada. Tudo me trouxe até aqui, mas se eu pudesse desejar algo para você, seria que você tivesse escolhas. Juliana aprendeu a respiração, escolhas, e foi nesse momento que soube o que precisava fazer. Na manhã seguinte, Juliana encontrou Guilherme em frente ao hospital. Ele parecia surpreso ao vê-la. Já tomou uma decisão? Ele perguntou cruzando os braços. Ela respirou fundo antes de responder. Sim. Os olhos dele demonstraram um breve nervosismo. E ela mordeu o lábio antes de falar. Eu aceito a sua ajuda. Guilherme assentiu lentamente, como se estivesse aliviado. Mas antes que ele pudesse falar, ela levantou um dedo. Mas com uma condição. Ele arqueou a sobrancelha. Que condição? Juliana o encarou firmemente. Eu não quero caridade. Se eu aceitar o restaurante, quero ser minha própria chefe. Quero reconstruí-lo do meu jeito. Guilherme abriu um pequeno sorriso. Então está fechado. Você será minha sócia. Ela arregalou os olhos.
O quê? Você disse que queria fazer do seu jeito? Mas abrir um restaurante não é fácil. E eu sei como administrar um negócio. Se você quiser mesmo que o Sabor do Rio volte a ser o que era, vai precisar de alguém que entenda disso. Juliana cruzou os braços. E você vai querer uma parte dos lucros. Não. Ele deu de ombros. Minha parte será ajudar a consertar o erro do passado. Se você aceitar isso, nós dois saímos ganhando. Juliana ficou em silêncio por um momento, analisando cada detalhe do rosto dele. Ele parecia realmente estar falando sério. Por fim, ela estendeu a mão. Então temos um acordo. Guilherme apertou sua mão com firmeza. E naquele instante, os dois selaram o primeiro passo para algo que mudaria suas vidas para sempre. O aperto de mãos entre Juliana e Guilherme selou um acordo que nenhum dos dois jamais imaginou fazer. Quando Juliana soltou a mão dele, sentiu um frio na espinha. Era isso. Ela estava prestes a recuperar o restaurante da sua mãe, mas não como vítima da situação. Dessa vez, seria dona do próprio destino. Mas, por outro lado, estava se unindo justamente ao homem que um dia a humilhou, e essa ideia ainda a incomodava. Então, por onde começamos? Ela perguntou, cruzando os braços. Guilherme sorriu de lado, percebendo a relutância na voz dela. Primeiro, vamos oficializar o contrato. Quero que tudo esteja no seu nome. Juliana arqueou a sobrancelha, surpresa. Vai abrir mão do restaurante assim tão fácil? Eu disse que quero corrigir um erro, não manter o controle sobre algo que não me pertence. Ela não respondeu. Ainda era difícil confiar nele, mas parte dela sentiu um peso ser tirado de suas costas. Pelo menos. Não teria que lidar com surpresas desagradáveis. E depois, insistiu. Guilherme suspirou. Depois, vamos ver o estado do restaurante. Precisamos saber o que pode ser recuperado e o que precisa ser refeito do zero. Juliana sentiu o coração acelerar. Ela não pisava no Sabor do Rio desde o dia em que sua mãe entregou as chaves ao pai de Guilherme. Voltar lá seria como abrir uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Mas ela não podia hesitar agora. Tudo bem, vamos hoje à noite. Guilherme assentiu. Hoje à noite, então, o dia passou arrastado. Juliana tentou se concentrar no trabalho no hospital, mas sua mente estava a quilômetros dali. Voltar ao restaurante era algo que ela queria há muito tempo, mas queria que fosse de outra forma. Ela só percebeu o quão nervosa estava quando sua colega de estágio, Camila, notou seu olhar perdido. Terra chamando Juliana. O que está acontecendo? Juliana piscou e soltou um riso nervoso. Nada demais. Só, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Camila cruzou os braços, desconfiada. Isso tem a ver com aquele milionário bonitão que vive aparecendo por aqui. Juliana bufou. Guilherme Mendes não é bonitão, ele é complicado. Camila riu. Complicado ou irresistível? Camila. As duas riram. Mas Juliana sentiu um aperto no peito. Por mais que tentasse negar, Guilherme já não era apenas um homem que ela desprezava, e isso a assustava. Às 8 da noite, Juliana parou diante da fachada do Sabor do Rio. O prédio ainda ostentava o letreiro iluminado, mas o brilho já não era o mesmo. O tempo havia deixado marcas. E, apesar de ainda funcionar, o restaurante não tinha mais a alma que um dia teve. Guilherme já estava lá, parado ao lado da porta de entrada. Quando viu Juliana se aproximar, endireitou a postura. Pronta. Ela respirou fundo. Sempre. Ele destrancou a porta e os dois entraram. O cheiro de madeira antiga misturado a vestígios de temperos no ar trouxe lembranças que atingiram Juliana como um golpe. Ela se lembrou de sua mãe caminhando entre as mesas, sorrindo para os clientes, do barulho das panelas na cozinha, dos dias felizes que pareciam tão distantes agora. Guilherme a observou em silêncio. Ele sabia que aquele momento significava muito mais para ela do que para ele. Era a volta ao passado. Era encarar uma ferida aberta. A cozinha ainda funciona bem, ele disse, quebrando o silêncio. Mas algumas partes do salão precisam de reformas. O escritório, por outro lado, está intacto. Meu pai nunca mexeu muito nessa área. Juliana assentiu, olhando ao redor. Minha mãe passava horas nesse escritório. Ela se aproximou da porta de madeira escura e girou a maçaneta. O cômodo estava do mesmo jeito que ela se lembrava. O cheiro do café que sua mãe costumava tomar parecia impregnado no ar.
Ela caminhou até a mesa de madeira e deslizou os dedos sobre a superfície. Foi quando viu algo que a fez prender a respiração. Uma fotografia. O vidro do porta-retratos estava um pouco empoeirado, mas a imagem era clara. Era ela, ainda criança, ao lado de sua mãe, na inauguração do restaurante. Ela se virou para Guilherme segurando a foto. Isso sempre esteve aqui. Ele se aproximou, analisando a imagem. Provavelmente, meu pai nunca ligou muito para detalhes sentimentais. Deve ter deixado isso aqui sem perceber. Juliana apertou a moldura contra o peito. Sei que minha mãe tentava seguir em frente, mas eu sei o quanto doeu para ela perder esse lugar. Guilherme observou a expressão dela e sentiu um peso no peito. E para você? Ela mordeu o lábio, tentando conter a emoção. Durante anos eu tentei apagar esse lugar da minha vida, mas no fundo sempre sonhei em recomeçar. Não porque quero reviver o passado, mas porque o Sabor do Rio sempre foi mais do que um restaurante. Era um lar. Guilherme assentiu lentamente. Então vamos reconstruí-lo do jeito certo. Juliana olhou para ele, procurando sinais de segundas intenções, mas tudo o que viu foi sinceridade. Ela respirou fundo e estendeu a mão. Se eu for sua sócia, quero que saiba que vou fazer do meu jeito. Nada de cardápios luxuosos ou preços absurdos. Quero um restaurante acessível, para pessoas que realmente valorizam boa comida. Guilherme sorriu de leve. Então, acho que temos muito trabalho pela frente. E foi naquele instante, naquele escritório cheio de lembranças, que Juliana percebeu que não estava apenas recuperando um restaurante. Estava recuperando sua própria história e pela primeira vez em muito tempo sentiu que o destino estava finalmente a seu favor. A ideia de reconstruir o Sabor do Rio ainda parecia um sonho distante para Juliana, mas agora, pela primeira vez, era um sonho possível. Ela e Guilherme passaram boa parte da noite explorando o restaurante, avaliando o que precisava ser restaurado e o que ainda poderia ser aproveitado. Era como andar pelos escombros de uma vida que um dia foi dela. O salão principal estava desgastado, mas a estrutura era sólida. A cozinha precisava de uma modernização, mas o coração do restaurante ainda pulsava ali, esperando para voltar à vida. Quando finalmente decidiram encerrar a visita, já passava da meia-noite, Guilherme fechou a porta do restaurante e virou-se para Juliana. Então, qual é o próximo passo? Juliana respirou fundo. Agora precisamos de um plano. Eu não quero depender de você para tudo, Guilherme. Se vamos ser sócios, quero fazer isso do jeito certo. Ele sorriu, cruzando os braços. Isso significa que aceita a parceria. Ela hesitou por um instante antes de assentir. Sim, mas saiba que não vai ser fácil. Nada que vale a pena é, por um momento, os dois se encararam. E Juliana percebeu que a dinâmica entre eles estava mudando. A tensão de antes ainda existia, mas agora havia algo novo no ar. Respeito. Guilherme não era mais apenas o homem arrogante que a humilhou. Ele estava tentando fazer a coisa certa. E contra todas as suas expectativas, Juliana começou a perceber que talvez pudesse confiar nele. Na manhã seguinte, Juliana acordou cedo e foi direto para o hospital. Mesmo com o restaurante em sua mente, ainda precisava cumprir suas responsabilidades. Ao entrar no quarto de sua mãe, encontrou Gabriel sentado ao lado da cama, segurando um caderno aberto. O que está fazendo, Gabi? O menino olhou para ela, animado, escrevendo ideias para o restaurante. Se você vai ser dona do Sabor do Rio, acho que posso ajudar também. Juliana sorriu, sentindo o coração se aquecer. Ah, é. E o que você sugere? Gabriel levantou o caderno e começou a ler. Primeiro, vocês precisam ter pratos especiais. Alguma coisa que faça as pessoas quererem voltar. Algo único. Dona Lúcia riu baixinho da cama. Ele passou a manhã inteira pensando nisso. Juliana se sentou ao lado do irmão e bagunçou os cabelos dele de leve. Você está certo, Gabi. Precisamos de algo especial. Mas vamos fazer isso juntos, ok? O menino assentiu, animado. Dona Lúcia então olhou para a filha com um olhar mais sério. Você está mesmo decidida a seguir com isso, não é? Juliana respirou fundo e segurou a mão da mãe. Sim, mãe. Não posso mudar o passado, mas posso construir um futuro melhor para nós. A mulher sorriu fraco, apertando a mão da filha. Seu pai e eu sempre sonhamos com isso para você. Eu só quero que você seja feliz, minha menina.
Juliana sentiu os olhos marejarem, mas se manteve firme. Ela faria isso dar certo. Por sua mãe, por seu irmão e por si mesma. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Guilherme estava mergulhado no trabalho. O sabor do rio era apenas uma peça no quebra-cabeça de sua vida, mas agora era a peça que mais importava. Ele analisou os contratos antigos, revisou os números do restaurante e começou a estruturar um plano financeiro para a nova gestão. Se iam fazer isso funcionar, precisavam de um investimento inicial sólido. Mas, antes que pudesse avançar, seu telefone tocou. "O que foi, Daniel?" perguntou, atendendo o chamado de seu advogado. "Guilherme, preciso te alertar. Sua decisão de entregar o sabor do rio para Juliana pode gerar complicações legais." Guilherme franziu a testa. "Como assim? O restaurante faz parte dos ativos da Mendes Corporation. Se você simplesmente entregar para outra pessoa, pode enfrentar resistência dos acionistas." Ele respirou fundo. Já deveria ter imaginado isso. "E se eu comprasse o restaurante de volta da corporação?" Houve uma pausa antes de Daniel responder. "Isso poderia funcionar, mas o valor seria alto. Você está disposto a investir tanto assim em algo que não vai te dar retorno direto?" Guilherme olhou para os papéis à sua frente. Ele sabia que não era só sobre dinheiro, era sobre fazer a coisa certa. "Sim, faça o que for preciso. Esse restaurante não me pertence." Daniel suspirou. "Entendido. Vou preparar os documentos." Guilherme desligou o telefone e recostou-se na cadeira. Isso era mais complicado do que ele esperava, mas não importava. Ele ia até o fim, porque, pela primeira vez, estava lutando por algo que realmente valia a pena. Mais tarde, no final do dia, Juliana e Guilherme se encontraram no escritório do restaurante para discutir os próximos passos. "Temos que definir o novo conceito do sabor do rio", disse Juliana, abrindo um caderno cheio de anotações. Guilherme sorriu ao ver o entusiasmo dela. "Tem alguma ideia em mente?" Ela assentiu. "Sim, quero manter o que minha mãe fazia de melhor. Comida caseira, acessível e cheia de sabor. Mas quero modernizar o espaço, torná-lo mais convidativo." Guilherme concordou. "Podemos trazer um novo design, investir em uma experiência diferenciada para os clientes, mas mantendo a essência original." Juliana sorriu de lado. "Parece que estamos finalmente concordando em alguma coisa." Ele riu. "Milagre não." Os dois se olharam por um momento. A tensão entre eles ainda existia, mas agora havia algo diferente. Um entendimento. E pela primeira vez, Juliana sentiu que talvez Guilherme Mendes não fosse apenas um empresário arrogante. Talvez ele fosse alguém em quem ela poderia confiar. Talvez ele fosse alguém que realmente quisesse mudar. Os dias seguintes foram uma mistura de planejamento, desafios e, para Juliana, uma nova realidade que ainda parecia difícil de acreditar. Ela era oficialmente dona, ou melhor, sócia, do Sabor do Rio. Mas isso era apenas o começo. O restaurante precisava de uma reforma completa. O prédio estava envelhecido, o cardápio desatualizado e a reputação desgastada. O trabalho que tinham pela frente era gigantesco. Mas pela primeira vez na vida, Juliana sentia que estava no controle do próprio destino. Naquela manhã, ela chegou cedo ao restaurante. O cheiro de madeira antiga e o som dos ecos no salão vazio a fizeram prender a respiração. Guilherme já estava lá, analisando documentos sobre a estrutura do prédio. "Bom dia, chefona", ele disse, sem desviar os olhos dos papéis. Juliana bufou. "Não me chama assim." Ele sorriu de lado, claramente se divertindo com a reação dela. "Mas é a verdade, não é? Você está no comando. Agora. Tudo aqui depende das suas decisões." Ela cruzou os braços e o encarou. "E de você também, afinal, somos sócios." Guilherme assentiu. Justo, ele então entregou um dos papéis para ela. "Aqui está a lista dos reparos mais urgentes. A estrutura do salão precisa de ajustes. A cozinha precisa de equipamentos novos. E o sistema elétrico está uma bagunça." Juliana passou os olhos pela lista e suspirou. "Isso vai custar uma fortuna." "Vai. Mas estamos nisso juntos. Eu já estou cuidando da parte financeira. E podemos encontrar fornecedores para negociar preços melhores." Ela franziu a testa. "Por que você está tão investido nisso, Guilherme?" Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder.
Porque eu preciso fazer isso dar certo tanto quanto você. Juliana segurou o olhar dele por alguns segundos. Ela ainda não sabia se confiava completamente nele, mas algo em sua voz parecia sincero, e por ora, isso era o suficiente. No final da tarde, depois de reuniões com arquitetos e fornecedores, Juliana e Guilherme finalmente puderam respirar. Os primeiros passos haviam sido dados. A reforma começaria na semana seguinte. E os novos equipamentos da cozinha estavam sendo providenciados, mas havia um problema. Precisamos montar uma equipe, Juliana disse, enquanto rabiscava anotações em um caderno. O restaurante precisa de funcionários experientes e de pessoas em quem possamos confiar. Guilherme assentiu. Tem alguém em mente? Juliana pensou por um momento antes de responder. Sim, mas não sei se vão aceitar voltar. Ele ergueu uma sobrancelha. Quem? Ela respirou fundo. Os antigos funcionários do Sabor do Rio. Guilherme franziu o senho. Eles ainda estão por aí. Alguns sim, outros seguiram caminhos diferentes. Mas se pudermos trazer pelo menos parte da equipe original, seria um grande passo para recuperar a identidade do restaurante. Ele assentiu. Então vamos atrás deles. No dia seguinte, Juliana e Guilherme saíram em busca dos antigos funcionários. A primeira parada foi na casa de Dona Vera, que trabalhou como cozinheira no Sabor do Rio por mais de 15 anos. Quando a senhora abriu a porta e viu Juliana, seus olhos se encheram de surpresa. Juliana, minha menina. Quanto tempo? Juliana sorriu, sentindo uma onda de nostalgia. Oi, Dona Vera. A mulher assemelhava-se à mesma de anos atrás. Cabelos presos em um coque, olhar afetuoso e um avental amarrado na cintura. Entre, querida. Juliana e Guilherme entraram, e logo estavam sentados à mesa da cozinha, com uma xícara de café nas mãos. Então, me diga, o que os traz aqui? Dona Vera perguntou, curiosa. Juliana respirou fundo antes de responder. O Sabor do Rio é meu novamente, Dona Vera, e quero saber se a senhora aceitaria voltar. A velha cozinheira piscou, surpresa. Meu Deus, está falando sério. Sim, vamos reabrir. E quero a senhora na cozinha. O restaurante sempre foi um lar para nós, e não seria a mesma coisa sem a equipe certa. Dona Vera olhou para Guilherme por um instante, como se tentasse avaliar o homem que estava ao lado de Juliana. E você? O que está fazendo nessa história? Guilherme sorriu levemente. Apenas tentando corrigir alguns erros do passado, Dona Vera analisou a resposta por um momento antes de assentir. Se for para trazer o Sabor do Rio de volta, então eu estou dentro. Juliana sorriu, emocionada. Obrigada, Dona Vera. E assim, o primeiro nome da nova equipe estava garantido. As próximas paradas foram mais difíceis. Alguns antigos funcionários recusaram a proposta, alegando que seguiram novos caminhos e não queriam reviver o passado. Outros ainda guardavam ressentimentos por como tudo terminou, mas alguns aceitaram. João, o garçom que trabalhou no Sabor do Rio por anos, aceitou voltar sem hesitar. Marcelo, o sous-chefe de confiança da mãe de Juliana, também disse sim, e aos poucos, a equipe ia se formando novamente. Quando a noite caiu, Juliana e Guilherme estavam sentados em uma cafeteria, exaustos, mas satisfeitos. Conseguimos mais pessoas do que eu esperava, ela disse, bebendo um gole do café. Guilherme sorriu. E vamos conseguir mais. O nome do Sabor do Rio ainda tem força. Juliana assentiu, mas depois ficou em silêncio, pensativa. O que foi? Ele perguntou. Ela o olhou nos olhos. Você realmente acha que podemos fazer isso dar certo? Guilherme segurou o olhar dela e, pela primeira vez, sua resposta veio sem hesitação. Sim, e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E naquele instante, Juliana percebeu que não estava mais sozinha nessa luta. Os dias seguintes foram intensos. Juliana e Guilherme se dividiram entre a reforma do Sabor do Rio, reuniões com fornecedores e a contratação dos últimos membros da equipe. A cada detalhe ajustado, a reabertura do restaurante parecia mais real. Mas, enquanto a reconstrução avançava, algo dentro de Juliana ainda a deixava inquieta. O passado nunca desaparece completamente, e ela estava prestes a descobrir que certas feridas nunca cicatrizam sozinhas. Naquela manhã, Juliana chegou cedo ao restaurante para uma reunião com os novos funcionários.
Assim que entrou na cozinha, encontrou Dona Vera e Marcelo organizando utensílios e discutindo ajustes no cardápio. Bom dia, pessoal! Ela cumprimentou, sentindo um orgulho genuíno ao ver a equipe voltando a trabalhar junta. Bom dia, chefona, Marcelo brincou, piscando para ela. Juliana revirou os olhos. Não comecem com isso, Dona Vera riu. Mas é verdade, querida. Você é nossa chefe agora. Juliana sorriu. Mas antes que pudesse responder, João, o garçom, entrou apressado no salão. Seu rosto estava pálido. Juliana, você precisa ver isso. Seu tom a deixou tensa. O que houve? Ele apontou para a porta. Tem um homem lá fora. Ele quer falar com você. Juliana franziu a testa. Quem? Ele disse que se chama Cláudio. O nome fez seu corpo congelar. Cláudio Costa. Seu tio? Juliana não via Cláudio há anos. Ele era irmão de sua mãe, mas nunca esteve realmente presente. Quando Neuza perdeu o restaurante, Cláudio desapareceu, deixando-a sozinha na pior fase de sua vida. E agora, ali estava ele, parado na porta do Sabor do Rio, vestindo um terno bem alinhado e com um olhar presunçoso que Juliana conhecia bem demais. Ela cruzou os braços e manteve a voz firme. O que você quer? Cláudio sorriu, como se não tivesse sido completamente ausente durante todo esse tempo. Ora, Juliana, que recepção fria. Não posso simplesmente visitar minha sobrinha e ver como ela está. Ela bufou. Não brinque comigo. Você sumiu quando minha mãe mais precisou e agora aparece aqui. Ele suspirou. Ajeitando o terno, vou direto ao ponto, então. Ele olhou ao redor, observando o restaurante reformado. Ouvi dizer que você está reabrindo o Sabor do Rio. Juliana estreitou os olhos. E o que isso tem a ver com você? Cláudio sorriu de lado. E o brilho frio em seus olhos fez um arrepio subir pela espinha dela. Eu sou parte da família, Juliana. Esse restaurante também faz parte da minha história. Então acho justo que eu tenha direito a uma parte dele. Ela sentiu o sangue ferver. Você está brincando, não é? Cláudio deu de ombros. Não estou. E, se precisar, posso provar legalmente que tenho direito a isso. Juliana ficou sem palavras por um momento. Depois de tudo o que sua mãe passou, depois de tudo o que ela lutou, agora ele aparecia para reivindicar algo que nunca foi dele. Não, ela não deixaria isso acontecer. Mas antes que pudesse responder, Guilherme apareceu na porta. Juliana, está tudo bem? Cláudio olhou para ele, analisando-o. Ah, então esse é o famoso Guilherme Mendes. Guilherme cruzou os braços. E você é... Cláudio Costa, tio de Juliana. Ele sorriu, mas sua expressão era cheia de segundas intenções. E, aparentemente, alguém que tem direito a uma parte deste restaurante. Guilherme não piscou. Seu rosto permaneceu sério e impassível. É mesmo. Juliana interveio, sua voz afiada como uma lâmina. Não, ele não tem. Esse restaurante era da minha mãe. Ele nunca fez nada por ela. Nunca ajudou. Nunca apareceu. E agora acha que pode simplesmente reivindicar alguma coisa. Cláudio suspirou dramaticamente. Juliana, não seja infantil. Negócios são negócios. Guilherme então deu um passo à frente. E o que exatamente você quer? Cláudio sorriu. Simples. Se querem evitar problemas, quero uma compensação financeira. Caso contrário, talvez eu tenha que levar isso para os tribunais. Juliana riu, sem humor. Você realmente acha que vou te pagar para sumir da minha vida? Cláudio arqueou as sobrancelhas. Você pode achar que tem o controle, mas advogados podem complicar as coisas. Juliana sentiu a raiva borbulhar em seu peito. Ela sabia que seu tio era ganancioso, mas isso era desprezível. Mas antes que ela pudesse responder, Guilherme interveio novamente. Se você acha que pode conseguir algo com isso, vá em frente. Mas eu te garanto, Cláudio, você não tem nenhuma chance. Cláudio franziu a testa. Ah, é. E por quê? Guilherme deu um sorriso frio. Porque agora você está lidando comigo. O tom de voz dele era calmo, mas havia algo perigoso ali. Algo que fez até mesmo Cláudio hesitar por um segundo. E o que isso significa? Guilherme se aproximou dele. Significa que, se você realmente quiser levar isso para os tribunais, posso garantir que seu nome será arrastado na lama, antes que consiga 1 centavo. Cláudio apertou o maxilar. Isso é uma ameaça. Não. Guilherme sorriu.
Isso é um aviso. Por um instante, ninguém falou nada. O ar estava carregado de tensão. Mas então Cláudio riu, como se aquilo tudo fosse um jogo divertido. Muito bem, parece que vocês dois são mais teimosos do que eu pensava. Mas eu não desisto fácil. Ele ajeitou o terno e olhou para Juliana. Isso ainda não acabou, sobrinha. E então, sem dizer mais nada, ele se virou e foi embora. Juliana sentiu seu corpo relaxar um pouco, mas a tensão ainda estava lá. Ele vai voltar, ela disse. Guilherme assentiu. Eu sei. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Obrigada por ter ficado ao meu lado. Ele a olhou, sério. Estamos juntos nisso, Juliana. Sempre. E, naquele momento, ela percebeu que não precisava mais lutar sozinha. Juliana não conseguiu dormir naquela noite. Depois da visita de Cláudio, o medo e a raiva se misturaram dentro dela como uma tempestade prestes a desabar. Era inacreditável que depois de tudo o que sua mãe passou, aquele homem ainda tivesse a audácia de tentar arrancar algo dela. Mas o pior de tudo, ela sabia que ele não desistiria tão fácil. Enquanto encarava o teto de seu quarto, sentiu um aperto no peito. E se Cláudio realmente tentasse alguma coisa? E se ele conseguisse encontrar uma brecha legal para complicar a situação do restaurante, ela odiava se sentir vulnerável. Mas pela primeira vez, não estava enfrentando isso sozinha. Na manhã seguinte, Juliana chegou ao restaurante mais cedo do que o normal. Ela sabia que Guilherme também estaria lá. E de fato, ao entrar no escritório, encontrou-o sentado à mesa, analisando alguns documentos. Ele ergueu os olhos ao vê-la entrar. Não dormiu bem? Não era uma pergunta. Juliana suspirou, jogando a bolsa sobre a cadeira. Acho que nem preciso dizer o motivo. Guilherme assentiu, fechando a pasta de documentos. Eu já esperava que Cláudio tentasse algo do tipo. Pessoas como ele são previsíveis. Juliana cruzou os braços. E o que podemos fazer? Ele respirou fundo. Fiz algumas ligações para o meu advogado ontem à noite. Cláudio não tem nenhuma reivindicação legal sobre o restaurante. Tudo foi passado oficialmente para o nome da sua mãe, antes de ser tomado pelo meu pai. Então ele está blefando. Sim, mas isso não significa que não seja perigoso. Juliana franziu a testa. O que quer dizer? Guilherme entrelaçou os dedos sobre a mesa. Cláudio não vai ganhar essa disputa legalmente, mas isso não significa que ele não tente outros meios. Juliana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como o quê? Ameaças, chantagem, difamação. Ele pode tentar sujar o nome do restaurante antes mesmo de abrirmos. Ela sentiu o sangue ferver. Ele não pode fazer isso. Guilherme a olhou com seriedade. Pode, e provavelmente vai. Juliana passou a mão pelo rosto, sentindo a frustração crescer. E como podemos impedir? Guilherme sorriu de canto. A gente se antecipa. Ela ergueu uma sobrancelha. Como assim? Ele empurrou uma pasta de documentos na direção dela. Precisamos de visibilidade. Se criarmos uma campanha forte para o Sabor do Rio antes da reabertura, construímos uma reputação sólida o suficiente para que qualquer ataque dele não tenha impacto. Juliana folheou os papéis e viu um planejamento detalhado de marketing, divulgação e parcerias com influenciadores gastronômicos da cidade. Ela ergueu os olhos para ele, impressionada. Você fez tudo isso em uma noite? Guilherme deu de ombros. Eu disse que estava investido nisso. Ela respirou fundo, absorvendo as informações. Então, nossa melhor defesa é fazer com que as pessoas falem do restaurante antes que Cláudio tente destruí-lo. Exatamente. Juliana assentiu lentamente. Então vamos fazer isso. Nos dias seguintes, a estratégia foi colocada em ação. Juliana e Guilherme começaram a divulgar a reabertura do Sabor do Rio nas redes sociais, compartilhando a história do restaurante e mostrando imagens dos preparativos. Influenciadores gastronômicos foram convidados para conhecer o novo conceito, e antigos clientes começaram a comentar. Animados com o retorno, a cidade começou a falar sobre o Sabor do Rio novamente, mas desta vez, pelos motivos certos. Mas enquanto tudo parecia estar indo bem, o golpe de Cláudio finalmente veio. Na tarde seguinte, Guilherme recebeu um telefonema urgente de seu advogado. Guilherme, temos um problema. O que foi? Cláudio Costa entrou com um pedido de reintegração de posse alegando que sua família tomou o restaurante de forma ilegal
Guilherme sentiu o sangue gelar. Isso é absurdo. Ele nunca teve parte no restaurante. Sim, mas ele conseguiu manipular documentos antigos para alegar que tem direitos sobre a propriedade. Ele está tentando levar isso a um tribunal. Guilherme apertou o telefone com força. Isso pode atrasar nossa reabertura. Se o juiz aceitar o pedido, sim. Isso pode nos colocar em uma batalha judicial. Guilherme respirou fundo. O que podemos fazer? Precisamos de provas contundentes de que ele nunca teve qualquer participação no restaurante. Se conseguirmos isso rápido, podemos anular a ação antes que vá adiante. Guilherme assentiu. Deixe comigo. E desligou. Ele levantou-se rapidamente e pegou as chaves do carro. Ele sabia onde encontrar essas provas. E para isso, precisava voltar à mansão Mendes. Naquela noite, Guilherme entrou no antigo escritório de seu pai. A sala permanecia quase intacta desde a morte dele. Os móveis de madeira escura, os quadros elegantes, o cheiro de livros antigos, tudo parecia congelado no tempo. Mas Guilherme não estava ali para nostalgia. Ele foi direto para o cofre escondido na estante. Digitou a senha e abriu a pequena porta de aço. Lá dentro, entre pilhas de documentos antigos, encontrou o que procurava: os registros financeiros do restaurante na época da aquisição. E lá estava, preto no branco. Neuza Costa era a única proprietária do Sabor do Rio antes da transação com seu pai. Cláudio nunca teve qualquer envolvimento. Isso era tudo o que precisavam para destruir o processo dele. Guilherme pegou os documentos e saiu rapidamente. O jogo tinha acabado para Cláudio. No dia seguinte, Guilherme encontrou Juliana no restaurante. Ela estava tensa, claramente preocupada com o processo. Quando ele entrou, segurando a pasta de documentos, ela ergueu os olhos para ele. Você conseguiu? Ele sorriu. Cláudio acabou de perder essa batalha. Ela pegou os documentos e folheou rapidamente. E então olhou para ele, surpresa. Isso prova que ele nunca teve direito a nada. Exatamente. Meu advogado já está cuidando de tudo. Em alguns dias, esse processo será descartado. Juliana respirou fundo, sentindo um peso sair de seus ombros. Obrigada, Guilherme. Ele a encarou por um momento antes de responder. Eu disse que estamos juntos nisso. E pela primeira vez, Juliana realmente acreditou nisso. O dia da reabertura do Sabor do Rio finalmente chegou, depois de semanas de reformas. Planejamento e enfrentamentos, Juliana e Guilherme estavam prontos para dar um novo começo ao restaurante, que um dia foi o coração da família Costa. Mas a tensão ainda pairava no ar. Tudo precisava sair perfeito. Naquela manhã, Juliana acordou cedo. O nervosismo estava presente em cada parte do seu corpo. Ela olhou para o teto por alguns instantes, tentando acalmar a mente. Este era o momento pelo qual esperou a vida toda. Ela desceu até a cozinha, onde sua mãe tomava café na mesa, folheando um jornal. Dona Lúcia ergueu os olhos ao vê-la, pronta para o grande dia. Juliana respirou fundo e forçou um sorriso. Acho que sim. Sua mãe segurou sua mão e apertou levemente. Sua mãe estaria orgulhosa. As palavras tocaram fundo no coração de Juliana. Ela queria acreditar nisso. Queria acreditar que estava honrando o legado de sua família. Mas ao mesmo tempo, o medo do fracasso ainda pairava sobre ela. E se ninguém aparecesse? E se as pessoas tivessem esquecido o Sabor do Rio? Seu coração martelava no peito. Mas não havia mais volta. Ela precisava fazer isso acontecer. No fim da tarde, Juliana chegou ao restaurante e encontrou Guilherme supervisionando os últimos detalhes. O novo Sabor do Rio estava deslumbrante. O salão havia sido reformado, trazendo um design moderno, mas sem perder a essência acolhedora de antes. O aroma da comida tomava conta do ambiente, e a equipe estava a postos, pronta para o início da noite. Guilherme se virou ao vê-la entrar. Está nervosa? Ela soltou uma risada nervosa, quase tendo um colapso. Ele sorriu. Vai dar certo. Ela o olhou nos olhos. E se ninguém vier, ele cruzou os braços. Juliana, você viu a repercussão nas redes sociais? As pessoas estão animadas com a reabertura. Tem até uma lista de espera para hoje à noite. Ela arregalou os olhos. Lista de espera? Guilherme assentiu. Sim, as reservas lotaram em poucas horas. Juliana sentiu o peito se apertar. As pessoas realmente queriam que o Sabor do Rio voltasse. Ela respirou fundo e olhou ao redor.
Seu sonho estava se tornando realidade. Vamos fazer história hoje. Guilherme sorriu de lado. Vamos. Quando o relógio bateu 7 da noite, as portas do Sabor do Rio se abriram. E para o alívio de Juliana, os clientes começaram a chegar. Primeiro, alguns casais que já conheciam o restaurante de antes. Depois, famílias inteiras, curiosas para ver a nova versão do local. Em poucos minutos o salão estava cheio. A cozinha fervilhava de atividade. Dona Vera e Marcelo comandavam os fogões com maestria. Enquanto os garçons corriam para atender os pedidos, Juliana caminhava entre as mesas, cumprimentando os clientes e certificando-se de que tudo estava saindo como planejado. E a cada elogio, a cada sorriso satisfeito, ela sentia um peso sendo retirado de seus ombros. O Sabor do Rio estava de volta. E era um sucesso. No meio do salão, Guilherme observava tudo com um pequeno sorriso no rosto. Ele nunca tinha se envolvido tanto com um negócio que não fosse apenas números e lucro, mas este restaurante era diferente, porque pela primeira vez, ele se importava com algo além dos negócios. E pela primeira vez, ele se importava com alguém de verdade. Ele olhou para Juliana, que sorria enquanto conversava com uma família. Ela pertencia àquele lugar. Era como se tivesse nascido para isso. E ele se perguntou se algum dia teria coragem de dizer a ela o que realmente sentia. Já passava das 10 da noite quando Guilherme foi até o bar e pediu um whisky. Juliana se aproximou, pegando um copo d'água. Você está estranhamente quieto, ela comentou. Ele sorriu de leve, apenas observando. Ela olhou ao redor. Não acredito que conseguimos. Acredite, você fez isso acontecer. Juliana sorriu, mas depois ficou séria. Você também, Guilherme. Eu nunca teria conseguido sem você. Ele a encarou por um momento. O clima entre eles mudou. Os olhares se sustentaram por um segundo a mais do que o necessário. Mas antes que qualquer um pudesse dizer algo, Dona Vera apareceu. Desculpem interromper, mas tem alguém querendo falar com vocês. Juliana franziu a testa. Quem? Está esperando lá fora. Ao sair do restaurante, Juliana congelou, porque ali, parado na calçada, estava Cláudio. Ele usava o mesmo terno alinhado, mas o olhar era diferente. Dessa vez, não havia arrogância, apenas algo sombrio. Guilherme imediatamente se colocou ao lado de Juliana. O que você quer? Cláudio cruzou os braços. Só queria ver com meus próprios olhos. Ele olhou ao redor, analisando o restaurante. Vocês realmente conseguiram. Juliana manteve a expressão dura. E sem a sua interferência, Cláudio riu baixo. Por enquanto, Guilherme deu um passo à frente. Se você veio ameaçar, pode ir embora agora. Cláudio o encarou por um momento antes de soltar um suspiro. Não vim ameaçar ninguém. Só queria deixar um aviso. Ele olhou para Juliana. Você pode ter ganhado essa batalha, mas a guerra ainda não acabou. E sem dizer mais nada, se virou e foi embora. Juliana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que aquilo significava? Guilherme fechou as mãos em punho. Ele ainda não desistiu. Juliana respirou fundo. Não importa, estamos preparados. Guilherme olhou para ela e assentiu. Sim, estamos. Mas no fundo, ambos sabiam que Cláudio não fazia ameaças vazias e que mais cedo ou mais tarde, o passado voltaria para cobrá-los. A ameaça velada de Cláudio pairava sobre Juliana e Guilherme como uma sombra. Mesmo depois do sucesso da reabertura do Sabor do Rio, uma sensação de inquietação permanecia. O que ele queria dizer com aquilo? Que guerra ainda não acabou. Juliana tentava se manter focada no restaurante, mas não conseguia ignorar o fato de que Cláudio não desistiria tão facilmente. E ela estava certa, porque poucos dias depois, o verdadeiro golpe veio. Naquela manhã, Juliana chegou cedo ao restaurante e encontrou Guilherme no escritório. Com o rosto fechado e o olhar tenso, ela soube na hora que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou, cruzando os braços. Ele empurrou um jornal para ela. A manchete estampava o nome do restaurante. Sabor do Rio, o passado sombrio de um restaurante renascido. Juliana sentiu o estômago revirar enquanto lia o artigo. Era uma matéria venenosa, acusando a família dela de negociações obscuras, insinuando que Neuza Costa vendeu o restaurante por um preço injusto
em um esquema fraudulento? O artigo afirmava que havia segredos sujos no passado do Sabor do Rio, citando fontes anônimas que alegavam que a venda do restaurante foi cheia de irregularidades, e pior ainda, o nome de Cláudio Costa estava na matéria. Ele se apresentava como um membro legítimo da família Costa, que supostamente sempre tentou ajudar a irmã. Mas foi excluído das negociações injustamente? Juliana sentiu o sangue ferver. Isso é um absurdo. Sua voz saiu trêmula. Minha mãe nunca fez nada ilegal. Ele está inventando isso. Guilherme assentiu, cerrando o maxilar. Cláudio sabe que não pode vencer na justiça. Então está tentando destruir sua reputação. Juliana jogou o jornal sobre a mesa. E agora, o que podemos fazer? Guilherme passou a mão pelo cabelo. Precisamos agir rápido. Se deixarmos essa história crescer, pode afetar a reputação do restaurante. Juliana sentiu um aperto no peito. O restaurante estava indo tão bem. Não podiam deixar Cláudio arruinar tudo. E se ele tiver comprado jornalistas? Perguntou. Guilherme bufou. Provavelmente comprou. Mas se ele quer travar essa guerra na mídia, vamos jogar do mesmo jeito. Juliana franziu a testa. Como assim? Guilherme se inclinou sobre a mesa, a expressão determinada. Vamos contar a verdadeira história do Sabor do Rio. Mas do nosso jeito, naquela noite, Juliana decidiu falar. Ela abriu uma transmissão ao vivo nas redes sociais do restaurante. Dessa vez, não era uma campanha publicitária. Era um desabafo. Guilherme, Dona Vera, Marcelo e outros membros da equipe estavam ao seu lado. Juliana respirou fundo antes de começar. Boa noite a todos. Sei que muitos viram as notícias recentes sobre o Sabor do Rio. Hoje quero contar a vocês a verdade. Ela pegou a foto antiga de sua mãe na inauguração do restaurante e a mostrou para a câmera. Esse restaurante foi construído com muito amor e dedicação pela minha mãe, Neuza Costa. Foi um sonho que ela lutou para manter vivo. Ela então explicou tudo. Contou como sua mãe lutou para manter o restaurante, como foi forçada a vendê-lo devido a dificuldades financeiras e como Cláudio nunca apareceu para ajudá-la. Cláudio Costa, que agora finge ser um homem injustiçado, nunca esteve ao nosso lado. Ela continuou, mantendo a voz firme. Minha mãe se sacrificou para sustentar nossa família sozinha, enquanto ele assistia de longe. Agora, quando o restaurante finalmente está renascendo, ele tenta manchar seu legado. Juliana olhou diretamente para a câmera. Mas nós não vamos permitir. Dona Vera interveio. Eu trabalhei aqui por anos e vi tudo o que a família Costa passou. A única injustiça foi o que fizeram com Dona Neuza. Guilherme então pegou a palavra. Se querem saber a verdade sobre o Sabor do Rio, venham experimentar a comida. Falem com as pessoas que trabalharam aqui. Vocês vão ver que o único legado deste restaurante é o trabalho honesto e o amor pela culinária. Juliana finalizou. O Sabor do Rio sempre foi um lugar de memórias e superação. E continuará sendo. E então, encerrou a transmissão. Agora, só restava esperar. No dia seguinte, as redes sociais explodiram. Os comentários estavam cheios de mensagens de apoio. Isso sim é um restaurante com alma. Minha família sempre frequentou o Sabor do Rio. Não acredito nessas acusações baratas. Parabéns, Juliana. Estamos com vocês. E, para a surpresa deles, a mídia começou a mudar de tom. O artigo de Cláudio perdeu força, e alguns veículos publicaram a versão verdadeira da história. O golpe dele tinha falhado, mas Cláudio não desistiria tão fácil. Poucos dias depois, ele apareceu novamente no restaurante. Juliana e Guilherme o receberam na porta. Veio ver sua derrota de perto. Guilherme provocou. Cláudio sorriu de lado. Vocês venceram essa rodada, mas acreditem, eu sempre tenho cartas na manga. Juliana cruzou os braços. Você pode tentar o que quiser, mas nunca mais vai tocar no Sabor do Rio. Cláudio a encarou por um longo momento antes de rir. Você tem a mesma teimosia da sua mãe. E então, ele se virou e foi embora. Dessa vez para sempre. Naquela noite, Juliana estava sentada no escritório do restaurante, observando a foto da inauguração. Guilherme entrou silenciosamente e sentou-se ao lado dela. Você conseguiu? Ela sorriu. Nós conseguimos. Ele a observou por um instante antes de falar. Tem algo que eu queria dizer há algum tempo. Ela olhou para ele, curiosa. O quê? Guilherme respirou fundo.
Desde que te conheci, você mudou minha vida. Antes de tudo isso, eu só enxergava números e lucro. Mas agora vejo o que realmente importa. Juliana sentiu o coração acelerar. Guilherme. Ele segurou sua mão. Sei que nem sempre fui a melhor pessoa, mas quero ser melhor. Para o restaurante, para você. Juliana sorriu suavemente. Você já mudou. Guilherme. E não importa o que aconteça daqui para frente. Eu sei que o sabor do rio sempre vai ter um pedaço seu também. Ele se aproximou lentamente. E pela primeira vez, nenhum dos dois recuou. E quando seus lábios finalmente se tocaram, foi como selar um novo começo. Um começo onde o passado não ditava mais seus destinos, porque agora eles estavam no comando de suas próprias histórias.